Havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do 2º período legislativo da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura em 16 de setembro de 2025. Boa noite aos nobres vereadores, vereadora, o público aqui presente, o público que acompanha através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Convido o funcionário Ivan Antônio para fazer a leitura da mensagem bíblica e, em seguida, a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Leitura bíblica. Porque assim amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3, 16 e 17. Ata da 13ª sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2025. Primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas do dia 2 de setembro de 2025 no plenário da Câmara Municipal de Machados. Comprovado o quórum regimental, o presidente João Soares de Moraes declarou em nome de Deus aberta a sessão, com a presença dos parlamentares Elisandra da Silva Cunha, primeira secretária, Gilberto Jorge da Silva, segundo secretário, Rosivaldo da Silva Santos, José João do Nascimento, Adolfo Amaí Silvino Barbosa, Luciano José da Silva, Júlia Gabriela de Andrade Lima Colasso e Fabrício Cavalcante Pimentel. Em ato contínuo, foi realizada a leitura da mensagem bíblica pela primeira secretária Elisandra da Silva Cunha. Na sequência, o presidente solicitou do funcionário Ivan Antônio da Silva a leitura da ata da sessão anterior e, posteriormente, declarou em discussão e, sem retificações, recebeu aprovação por unanimidade. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira secretária procedeu à leitura do projeto de lei número 010/2025, respectiva justificativa de iniciativa do vereador José João do Nascimento, o qual foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e parecer. Em seguida, realizou-se a leitura do projeto de lei número 011/2025 e sua justificativa, de autoria da vereadora Elisandra da Silva Cunha, sendo igualmente direcionado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Na sequência, procedeu-se à leitura do parecer conjunto número 002/2025, que foi elaborado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 013/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Prosseguindo, foi declarado em discussão pelo presidente e nada havendo a discutir. Posteriormente, o projeto de lei número 013/2025, sendo levado à votação, recebeu aprovação por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. A mesma secretária deu prosseguimento à leitura do parecer número 003/2025, relativo ao projeto de lei número 014/2025, das comissões imediatamente acima mencionadas.
Declarado em discussão pelo presidente e nada havendo a discutir, posteriormente, o projeto de lei número 014/2025 foi levado à votação, recebendo aprovação por unanimidade. Logo após, o segundo secretário, Gilberto Jorge, fez a leitura do parecer conjunto número 016/2025, correspondente ao projeto de lei número 015/2025 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. Posto em discussão pelo presidente e nada havendo a discutir em seguida, o projeto de lei número 015/2025 foi levado à votação, recebendo aprovação por unanimidade. Ainda o segundo secretário procedeu à leitura da emenda aditiva número 001/2025 da referida comissão ao projeto de lei número 015/2025. Antes de seguir para a discussão, o presidente suspendeu a sessão por 5 minutos por solicitação do vereador Rosivaldo da Silva Santos por motivo de saúde. Retomando os trabalhos, o presidente declarou em discussão a referida emenda e, como nada houve a discutir, a emenda aditiva número 001/2025 foi levada à votação, recebendo a aprovação por unanimidade. Na continuidade, o funcionário Ivan Antônio fez a leitura do parecer conjunto número 017/2025 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, relativo ao projeto de lei número 018/2025 do Poder Executivo. Foi declarado em discussão pelo presidente e nada havendo a discutir. Posteriormente, o projeto de lei número 018/2025 foi levado à votação, recebendo aprovação por unanimidade. Na sequência, realizou-se a leitura do parecer conjunto número 018/2025 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 019/2025, de autoria do Executivo, sendo levado à discussão pelo presidente e com a permissão da palavra, o vereador Adolfo Amair esclareceu que o pedido de abertura de crédito suplementar no valor inicial de R$ 1.600.000, encaminhado pelo Poder Executivo, tem como finalidade a construção de um novo hospital no município. Ressaltou que, por não constar previsão no orçamento e na LDO de 2025, torna-se necessária a autorização legislativa. Declarou seu voto favorável, enfatizando a relevância da obra para a população e assegurando que a Câmara acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos. Em continuidade, a vereadora Júlia Gabriela pediu a quebra de interstícios dos projetos em pauta. Em seguida, o projeto de lei número 019/2025 foi levado à votação, recebendo a aprovação por unanimidade. Por fim, fez a leitura do parecer conjunto número 019 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, relativo ao projeto de lei número 004/2025 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Adolfo Amair Silvino Barbosa. Declarado em discussão pelo presidente, o vereador Adolfo Amair fez uso da palavra, cumprimentando a mesa diretora, os colegas vereadores e vereadoras, bem como o público presente e os que acompanhavam pelas redes sociais. Manifestou sua alegria e satisfação em votar o projeto de lei que tramitava na Casa desde 20 de fevereiro de 2025, ressaltando que, apesar da demora, trata-se de uma matéria de grande importância para o município, pois valoriza e garante direitos aos agentes culturais. Destacou que o projeto estabelece a aplicação mínima de 20% dos recursos municipais destinados às festividades tradicionais para a contratação de artistas locais, abrangendo não apenas músicos, mas toda a cadeia cultural, incluindo bacamarteiros, repentistas, escritores, artesãos, grupos teatrais e outros. Ressaltou a necessidade de a Secretaria de Cultura realizar credenciamento e levantamento dos artistas do município, de modo a assegurar
e a efetiva aplicação da lei e o fortalecimento da cultura local. Concluiu citando um filósofo afirmando que o poder teme a cultura, porque ela desperta, incomoda e transforma. E agradeceu a atenção de todos. Em seguida, o projeto de lei número 004/2025 foi levado à votação, recebendo a aprovação por unanimidade. No horário destinado às considerações finais, após facultada a palavra, fizeram uso da tribuna os vereadores Elisandra da Silva Cunha, Adolfo Amaís Silvino Barbosa, João Soares de Moraes, Júlia Gabriela de Andrade Lima Colasso, Gilberto Jorge da Silva e Luciano José da Silva, que trataram de assuntos de interesse do município. E nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrados os trabalhos e convidando os senhores vereadores e vereadoras para comparecerem à sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de setembro de 2025. Esta sessão encontra-se no programa específico nos arquivos informatizados desta Casa e, para constar, Josileide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisão da primeira secretária, lavrou a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e demais vereadores presentes. Em discussão, a ata. Quem estiver de acordo com a aprovação da ata, permaneça como está. A ata aprovada por unanimidade de voto. Quero, neste momento, registrar a presença do pastor da Igreja Congregacional. Convido ele para sentar aqui próximo. Jefferson, convido o pastor para sentar aí na cadeira próximo da gente aqui. Seja bem-vindo, pastor, a esta casa. Horário destinado ao pequeno expediente. Verificado a existência de quórum, dou por aberto a ordem do dia. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do parecer conjunto de número 020/2025 das comissões de legislação, Justiça e Redação Final, Finança e Orçamento, ao projeto de lei 016/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que atualiza e regulamenta a construtura, composição, competência e o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parecer conjunto número 020/2025 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 016/2025. Relatório. O projeto de lei número 016/2025 de incentivo do chefe do Poder Executivo Municipal, que atualiza a regulamentação e estrutura, composição, competência e funcionalidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em complementação à Lei Municipal de número 793/2021, em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e a Lei Federal 8.069 de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta objetiva atualizar e regulamenta o CMDCA no âmbito do município de Machados, assegurando a participação paritária entre poder público e sociedade civil, reforçando os mecanismos de deliberação e fiscalização das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. Análise jurídica e constitucional. A matéria está embalada na Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 227, que assegura prioridade absoluta à criança e ao adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei número 8.069 de 1990,
no artigo 88, que prevê a criação do Conselho de Direitos em todos os níveis da Federação, e na Lei Orgânica Municipal, que faculta ao município instituir órgão de gestão participativa em política pública. Não há vício de incentiva, pois compete ao prefeito apresentar proposições que tratem da estruturação de órgãos vinculados à administração municipal, análise orçamentária e financeira. O projeto prevê a obrigatoriedade de dotação orçamentária anual e específica para o funcionamento do Conselho, assegurando meios materiais e administrativos para o desempenho das suas funções. Tais posições estão em consonância com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC número 101/2000, uma vez que não cria despesa continuada sem previsão de custeios. O voto do relator. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Voto pela aprovação do projeto de lei da autoria do Poder Executivo Municipal número 016/2025, sendo este o voto do relator. Deliberação da comissão. Neste sentido, após debater, a comissão, acompanhado do voto do relator, opinou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, e no mérito pela aprovação do projeto número 016/2025, seja o expediente remetido ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Machado. Sala das Comissões, Severino Marcolino Nunes, em 26 de agosto de 2025. Legislação, Justiça e Redação Final. Júlia Gabriela, presidente. Rosivaldo da Silva, relator. Adolfo Amaí, secretário. Finanças e Orçamento. Alessandra Cunha, presidente. Gilberto Jorge, relator. Adolfo Amaí, secretário. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis. Oito votos, desculpa. Convido o segundo secretário para fazer a leitura do parecer conjunto número 021/2025 das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 017/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a gestão, receita, aplicações, mecanismo de controle e fiscalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parecer conjunto número 021/2025 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 017/2025. Autoria, projeto de lei do Executivo Municipal. Relator, Rosivaldo da Silva Santos. Relatório. O projeto de lei número 017/2025, iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a gestão, receita, aplicação, mecanismo de controle e fiscalização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O fundo integra o orçamento público municipal e constitui unidades orçamentárias próprias sob a gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Análise jurídica e constitucional. A criação e regulamentação do projeto
consta fundamentos da Constituição Federal de 1988, artigo 227, prioridades absolutas à criança e adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente da Lei 8.069, de 1990, nos artigos 88 e 260, que trata do Fundo e da Incentivo Fiscais da Lei Federal número 13.019, de 2014, que regula as parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, e na Lei Orgânica Municipal, que autoriza a instituição dos fundos especiais. O projeto está juridicamente adequado, não havendo vício de constitucionalidade ou ilegalidade. Análise orçamentária e finança. O PL número 017/2025 define com clareza as fontes de receita do Fundo de Dotações Orçamentárias, doações, multas, transferências incentivos fiscais do IR, repasses internacionais, etc. E estabelece a vedação expressa, exemplo, não pode custear a manutenção do Conselho Tutelar, despesa administrativa do CMDCA ou constituição de imóveis. Prevê ainda a obrigatoriedade de prestação de contas, monitoramento e autoria, em consonância com os princípios da Lei Responsabilidade Fiscal número 101/2000, assim mostra-se financiável e viável, comportável com o instrumento de planejamento orçamentário do município. Voto do relator. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Voto pela aprovação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal de número 017/2025, sendo este o voto do relator. Deliberação da comissão. Nesse sentido, após debater a comissão, acompanhado do voto do relator, opinou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica e legislativa e no mérito pela aprovação do projeto número 017/2025, seja o expediente remetido ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Machado, Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2025. Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Júlia Gabriela, presidente. Rosivaldo da Silva, relator. Adolfo Amaí, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento. Alessandra Silva, presidente. Gilberto Jorge, relator. Adolfo Amaí, secretário. Coisa boa. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito do funcionário Ivan Antônio que faça a leitura do requerimento de número 024/2025, que trata de moções de aplauso e do histórico da Igreja Evangélica Congregacional em Machado, de autoria do vereador Rosivaldo da Silva Santos. Requerimento número 024/2025, autor Rosivaldo da Silva Santos, assunto: moção de aplausos à Igreja Evangélica Congregacional em Machados. Senhor presidente, apresento à mesa diretora na forma regimental que, após ouvir o plenário, seja oficializado congratulações nos termos desta moção de aplausos à Igreja Evangélica Congregacional de Machados pela sua relevância histórica, espiritual, social em nosso município. Justificativa. A Câmara Municipal de Machados, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, regimentais, manifesta através da presente moção de aplausos o seu reconhecimento e admiração à Igreja Evangélica Congregacional de Machados, instituição que se consolidou com um dos marcos históricos e fundadores do município, sendo parte fundamental da formação cultural,
espiritual e social da comunidade machadense. Desde sua fundação, a Igreja Evangélica Congregacional de Machados tem desempenhado papel central não apenas no fortalecimento da fé cristã, mas também na construção da identidade do nosso povo, contribuindo para a formação de valores éticos e morais, além de fomentar a união e a solidariedade entre os cidadãos. Ao longo de sua história, a Igreja tem sido referência de perseverança, compromisso social e dedicação à obra de Deus, realizando atividades não somente na esfera espiritual, como também alcançando a educação, a assistência social e o cuidado às famílias, tornando-se um verdadeiro alicerce para a sociedade local. Diante de uma relevância espiritual, social e histórica, apresento esta moção de aplausos como forma de enaltecer a trajetória desta instituição que permanece como pilar da nossa cidade e legítimo patrimônio histórico machadense. Ante o exposto, solicito dos meus ilustres pares a aprovação deste requerimento. Machados, 16 de setembro de 2025, Rosevaldo da Silva Santos, vereador. Breve histórico da Igreja Evangélica Congregacional de Machados. No ano de 1956, o pastor Manuel Bernardino, juntamente com os irmãos evangélicos que residiam na Vila Sirigi, Pernambuco, deram início à propagação de Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui em Machados. Entre seus fundadores destacamos o saudoso Severino de Andrade Guerra, que era presbítero da Igreja Congregacional em Sirigi. Este, por sua vez, era muito amigo do Major João Marques de Oliveira, homem muito ilustre de nossa cidade, que abriu as portas de sua residência para um culto evangélico. Posteriormente, foi comprado um terreno onde, nos dias atuais, é considerado o marco zero da cidade, terreno outrora pertencente ao ponto comercial do saudoso Manuel João, fundador da cidade. O pastor Francisco Souto Maior, juntamente aos demais fundadores, Severino de Andrade Guerra e família, Sofonias Maranhão e família, Antônio Xavier e família, a viúva Júlia Lira e família e demais irmãos construíram o atual templo. Templo esse que foi finalizado no mês de novembro de 1956 e registrado como igreja no dia 28 de janeiro de 1957. Nos dias atuais, está sob a liderança do pastor Ediesno Costa, que continua os trabalhos evangélicos iniciado há 68 anos de atividades desde a sua inauguração. A palavra está facultada com a palavra o vereador Rosevaldo Santos. Senhor presidente, quero saudar, através do senhor, toda a mesa diretora, saudar os nobres colegas vereadores, saudar os funcionários desta casa, o público presente e a todos que nos acompanham através da internet. Senhores, quero aqui saudar o pastor Ediesno, o qual está à frente dessa igreja, a qual vem fazendo um trabalho brilhante e vem também modernizando através dos seus membros da igreja. Essa igreja tem um legado muito importante para o nosso município, tendo em vista que teve início nos anos de 1956, quando o pastor Manuel Bernardino, juntamente com seus membros da igreja, os irmãos evangélicos, deram início ali à compra de um terreno onde ali iria funcionar uma igreja. Igreja esta que até os dias atuais estão aí, firme, evangelizando, com certeza preparando os jovens e também os adultos para que possam evangelizar e trazer a palavra de Deus para esta cidade. Cidade esta que tem o prazer de receber esse pastor
um homem íntegro, um homem inteligente, que tem várias formações, e está à frente de uma igreja e fazendo a diferença. Posso simplesmente dizer, pastor, eu tive a honra de ir à sua igreja, participar da igreja evangélica, do culto festivo, e ali fiquei simplesmente abrilhantado com a tamanha alegria que transmitiu a minha pessoa. Isso me deixa muito feliz, saber que fui muito bem recebido, muito bem tratado, e o senhor realmente mostrou ali uma função de líder, onde o senhor propôs a cada irmão o seu respeito, a sua dignidade e também toda a sua transparência. Meu muito obrigado. Peço aos nobres colegas vereadores a aprovação da moção de aplauso, porque é merecedora a essa igreja que tanto fez e faz a diferença do nosso município através do Evangelho de Deus, pregando a palavra e mostrando que é através de Deus, e lembrando que a Bíblia ainda é o melhor livro para se ler. Meu muito obrigado. A palavra continua facultada com a palavra com o vereador Amaí. Meus cumprimentos ao senhor presidente, membros da mesa, caros colegas vereadores, vereadoras, público presente e os amigos que nos assistem através das redes sociais, e cumprimentar também o pastor Ediesno, pastor da tão estimada Igreja Congregacional. A Igreja Congregacional tem uma peculiaridade muito forte comigo, porque participei durante toda a minha adolescência e até hoje participo, não de forma assídua como um dia fui, mas sempre frequento e participo das atividades da igreja. A Igreja Congregacional é uma bênção aqui nesse município, que tem realizado um trabalho brilhante ao longo de todos esses anos. Foi a primeira igreja evangélica, vereador Fabrício, aqui do nosso município, um povo que enfrentou diversas perseguições religiosas na época. Você avalie a igreja vir para cá, numa cidade majoritariamente católica, em meados do século passado, e as dificuldades foram imensas, mas aquele povo resistiu, e até hoje as portas da igreja estão abertas, porque as portas que Deus abre, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Então, a Igreja Congregacional, além de ser a primeira igreja aqui em Pernambuco, também foi a primeira igreja evangélica em língua oficial portuguesa e a primeira igreja evangélica também aqui no nosso estado, que é a primeira igreja evangélica congregacional lá da Rua do Príncipe. Então, esse trabalho implementado pelo missionário Robert Carlos no Brasil, que veio até Recife e abriu a igreja pernambucana, congregacional pernambucana, e de lá missionários vieram para toda a nossa região. Inclusive o missionário Kingston inaugurou um trabalho aqui no Vale do Sirigi, e de lá as ramificações vieram e chegaram até a nossa cidade. Então a igreja congregacional, durante 68 anos, já encaminhando para os 69, tem realizado um brilhante trabalho de evangelismo, de conscientização, libertando pessoas de drogas, de vícios e outros malefícios da sociedade, e tem pregado o genuíno evangelho, e tem sim o meu voto, Santos, e o meu respeito e o meu aplauso e a minha gratidão eterna por todos os valores que eu aprendi e continuo aprendendo, e parabenizar o pastor Ediesno, que está ali à frente do trabalho há aproximadamente uns 18 anos, né, pastor? Que vem ali trabalhando da melhor forma possível para que a igreja possa estar cada dia mais viva e eficaz. Meu muito obrigado e até a próxima. A palavra continua facultada. Com a palavra o vereador Teté. Boa noite a todos, boa noite, novos vereadores.
boa noite quem está escutando a gente aqui, e boa noite quem escuta pelas redes sociais. É um prazer imenso estar aqui, o pastor aqui, junto com nós, e a gente volta assim, pastor, e você está de parabéns, muito obrigado a todos. A palavra continua facultada. Eu quero, neste momento, convidar o pastor, se ele quiser falar. A palavra está facultada. Saúdo a todos, a presidente desta casa, o João Soares de Moraes, não é? Casa Flávio Pessoa Guerra, Casa do Povo, não é isso? Isso. Secretário Gilberto Jorge da Silva, que o secretaria, e os demais vereadores e vereadoras aqui presentes, o público e os nossos internautas que estão nos escutando neste momento. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui nesta casa. Acredito que a última vez que estive aqui foi para receber um título de cidadão machadense, que muito me honrou e muita alegria me trouxe. E desta feita, aqui feliz também, por poder estar com os senhores, recebendo este título em nome da Igreja Congregacional aqui de Machados, uma alegria muito grande. Agradecer especialmente ao vereador Rosivaldo da Silva Santos, vereador Santos, policial, como é conhecido, e dizer da minha alegria de quando Vossa Excelência me comunicou essa moção de aplauso, essa homenagem que está sendo direcionada à nossa igreja. Eu tomo a liberdade de também compartilhar e dividir esta homenagem a todas as entidades evangélicas da nossa cidade. Igreja Católica, as demais. Aqui, numa pequena parábola, não quero entrar na história da igreja local, nem na igreja nacional, mas já deu aí um pequeno resumo, mas eu queria falar de que todas as igrejas que tentam aproximar o homem de Deus e libertá-lo dos vícios, ela merece aplauso. E digo isto, e contando-lhe uma parábola, a gente poderia até criar personagens fictícios, para a gente ver a importância da igreja, que muitas vezes a gente não enxerga, seja ela católica, seja ela qualquer igreja que fale de Deus e tente propor essa liberdade ao homem. Aquela senhora que numa sexta-feira está esperando seu marido ansiosamente em casa para receber aquele soldozinho, aquele dinheiro que ele, do labor dele, traz para sustentar as crianças, visto que o Bolsa Família não dá esse subsídio total para que uma família de 2 ou 3 filhos subsista dignamente. Mas ela fica ansiosamente esperando e esse homem não chega. Ele não chega de 7, ele não chega às 8 e vai chegar lá para as 10, 11 da noite, quando chega. E ele chega sem o dinheiro da família para fazer a feira do dia seguinte. Ele chega sujo, ele chega alcoolizado e talvez até com o uso de outras substâncias, e ela vai buscar o CRAS, ela vai buscar a ação social, porque ela não tem esse respaldo do seu provedor ali na casa. E ela vai até bater na porta dos senhores. Ela vai lá buscar uma saída, uma alternativa para a família dela. E ela, ao desesperar-se e buscar nos senhores, que muitas vezes deixa a função atípica, que é de legislar e fiscalizar o poder público, e vão partir para ser esses paternalistas, esses homens que tiram do bolso e fazem mágicas, muitas vezes, para atender essa família que está, de certa forma, aflita. Mas ela, no último desespero dela, ela olha para os céus e ela entende que tem uma igrejinha, seja na comunidade, uma portinha que abriu, um senhor lá que grita algumas palavras que às vezes a gente nem entende. Mas ele está ali propondo que o homem busque a Deus. E essa mulher veste o melhor vestido que ela tem, se coloca de forma composta na tendência de algumas igrejas, e ela vai buscar Deus ali naquele lugar. Ela entra naquela casinha, aquele homem gritando, ela não sabe o que ele diz, ela também não quer saber, ela quer saber que ela precisa de uma resposta, de Deus, uma ajuda para a vida.
porque a família dela está em farrapos. E ela passa por cima de tudo, do pastor, da linguagem dele, da compreensão dele, daquilo que o povo acha dele, e ela se prostra diante de Deus e busca nesse desespero sagrado, naquela casinha. Ela passa alguns dias nessa luta. As pessoas percebem que ela está indo para algum lugar. E parece que, de repente, alguns meses ou anos, eu não sei, isso vai depender do caso, aquele homem pergunta a ela um dia, e diz assim: mulher, cadê aquela camisa que me deram? Aquela de mangas compridas, como a gente chama aqui, manga longas alguns. E aquela calça, e aquele sapato, ainda existe, ela existe. Me dá para cá. E ele se coloca naquele terno, naquela roupa que ele talvez não seja maior do que ele. E ele sai também com ela, vou para a igreja hoje. E ele se prostra ali diante de Deus, muitas vezes até erroneamente de um homem, porque nós precisamos nos prostrar não diante dos homens, mas diante de Deus, que é invisível e real. E aquele homem agora, nessa decisão de vida, ele agora volta para casa na sexta-feira, no sábado, trazendo aquele dinheiro que é tão importante. E ele agora não é mais um homem visível. Ele vai apelar para os senhores, em alguns casos, mas ele é um homem visível agora. Ele agora, que nunca usou um microfone, ele pega aqueles antigos que algumas igrejas têm de fios, não modernos como este, senhores. E ele agora fala o que ele quer. Ele diz, ele expressa a voz dele. E ele agora passa a ter o respeito da comunidade. Mas ele é fator de equilíbrio social, e a igreja, ele agora está equilibrado, porque ele agora não aperreia mais o efetivo policial. O efetivo policial não gasta mais combustível com ele. Porque ele agora volta para casa, ele agora, sóbrio, ele volta para a família dele, para os filhos. Ele agora também não é um candidato a lotar os SUS porque pegou uma cirrose hepática ou porque desenvolveu um câncer de pulmão. Ele é um homem agora que a saúde dele, com certeza, é uma dessas que a tendência é não adoecer. Os filhinhos, eles vão para a igreja agora, têm os amigos, e eles aprendem cânticos, e eles começam agora a desenvolver padrões diferentes. E também, ele também não é um candidato a lotar os presídios. É bem verdade que pode acontecer. Mas ele não é um forte candidato mais a lotar os presídios do nosso país. Isso é fator de equilíbrio social, e o Estado tem uma dívida com a Igreja Católica, com a Igreja Protestante, com todas as igrejas. Quero mencionar a Católica pela questão da saúde, com as Santas Casas de Misericórdia antes do SUS existir. E também da educação, com o Ministério Jesuíta. Mas a nossa contribuição também está presente aqui, né, há mais de 170 anos, contribuindo com a transformação, com o equilíbrio de pessoas nessa sociedade. E aí este homem agora é um homem que não dá mais trabalho ao Estado, mas pelo contrário, contribui com o Estado. E por isso, vereador Santos, Vossa Excelência foi de um olhar clínico preciso quando faz esta homenagem. E eu quero homenagear todas as igrejas desta cidade, porque eu sei que ela aqui também, em Machados, é fator de equilíbrio social. Eu agradeço aos senhores, muito grato, em nome da Igreja Congregacional, essa moção de aplausos tão justa pela história, não é, dela. Não porque sou pastor, agora atual pastor, mas pela história dela e pela história de muitas igrejas aqui na nossa cidade. Meu muito obrigado, esse tempo que a mim foi facultado. Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Mais alguns vereadores quiser, a palavra continua facultada. Então, em votação, o requerimento.
A internet está ruim. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Hoje, nós quebramos o protocolo, a pauta da gente, geralmente a gente coloca no CPL 24 horas antes, mas como o vereador Fabrício não deu tempo chegar e a gente colocou um requerimento depois que já estava no CPL. Então a gente vamos colocar o requerimento do vereador em votação. Aí eu solicito do funcionário Ivan Antônio que faça a leitura do requerimento 025/2025, que trata de solicitar providência quanto ao fornecimento precário de energia elétrica no município de Machado, Pernambuco, como queda, interrupção de constante queda de energia da autoria do vereador Fabrício Cavalcante Pimentel. Requerimento número 025/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, João Soares de Moraes. Referência: solicita providências quanto ao fornecimento precário de energia elétrica no município de Machados, como queda e interrupções constantes. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Fabrício Cavalcante Pimentel, brasileiro, casado com endereço eletrônico, eleito vereador pelo Partido Republicano para a legislatura 2025-2028 nesta cidade de Machados, representante legítimo do povo. Com base no que se segue, venho a requerer à mesa diretora na forma regimental, conforme disposto com base no artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica e artigo 99 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, e depois de ouvir o plenário, que seja oficiado os seguintes órgãos e seus responsáveis legais para a tomada de providências no que segue. A concessionária Neoenergia Pernambuco, presidente senhor Saulo Cabral e Silva. Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, diretor-geral da ANEEL, senhor Sandoval Araújo Feitosa Neto.
A Agência de Regulação de Pernambuco, ARP, diretor-presidente da ARP, Dr. Carlos Porto de Barros Filho, ao PROCON do Estado de Pernambuco, gerente-geral, senhor Hugo Souza, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, Promotoria de Bom Jardim. Sabendo que a função de controle da Câmara de Vereadores está prevista na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no seu artigo 31. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. No que lhe confere o artigo 30 e artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Machados, e ainda no que confere o regimento interno da Câmara de Vereadores do município em seu artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º. Neste caso específico, observar o que rege a Lei Estadual número 11.484, de 13 de dezembro de 1997, que autorizou a privatização da CELP, a obrigação de prestar serviço público de energia com qualidade, continuidade e eficiência está prevista principalmente em legislações federais como Lei número 8.987/1995, Lei das Concessões, artigo 6º. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modalidade das tarifas. Lei número 9.427/1996, criação da ANEEL, estabelece a regulação e a Constituição Federal, artigo 175, determina que cabe ao poder público garantir a prestação de serviços públicos sob regime de concessão ou permissão, sempre com fiscalização. Eu, Fabrício Cavalcante Pimentel, vereador na cidade de Machados, Pernambuco, após observar a legislação vigente, venho, por meio deste, requerer providências urgentes quanto à situação crítica do fornecimento de energia elétrica na cidade de Machados, estado de Pernambuco. O município tem enfrentado constantes interrupções no serviço de energia elétrica, com quedas frequentes e instabilidade que afetam diretamente a qualidade de vida da população, o funcionamento do comércio local, os serviços públicos essenciais e a segurança dos cidadãos. Tal situação tem se agravado nos últimos meses, com frequentes quedas e interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem que haja uma resposta efetiva por parte da concessionária responsável. Diante disso, requeiro, primeiro, a apuração das causas das interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrica. Segundo, a apresentação de um plano de ação para a regularização e melhoria do serviço. Terceiro, a divulgação de informações claras à população sobre os prazos e medidas que serão adotadas. Quarto, a responsabilização da concessionária caso constada negligência ou descumprimento das normas regulatórias. Quinto, que seja criado um grupo de trabalho nessa Casa Legislativa com pessoas da sociedade civil, comerciantes, moradores e a quem possa interessar para acompanhamento das medidas a serem tomadas. Sexto, que seja solicitado por esta Casa Legislativa uma audiência pública, a fim de estreitar os laços para a solução do problema entre as partes envolvidas e obter explicações à Neoenergia. Este requerimento visa garantir o direito da população de Machados a um serviço público essencial, contínuo e de qualidade, conforme previsto na legislação vigente. Então,
Com base nesses termos, venho por meio do presente requerer de Vossa Excelência o atendimento ao pleito. Sem mais para o momento, Fabrício Cavalcante Pimentel, vereador. Requerimento número 025/2025, justificativa. O município de Machados tem enfrentado uma situação crítica e recorrente de interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetando diretamente a rotina da população, o funcionamento de serviços públicos essenciais, atividades comerciais e a segurança das pessoas. As constantes quedas de energia têm gerado prejuízos econômicos, comprometido equipamentos eletrônicos, queima de TVs, geladeiras, entre outros, e dificultando o acesso a serviços básicos como saúde e educação. Além disso, a instabilidade no fornecimento compromete o desenvolvimento da cidade e a confiança da população na prestação de serviços públicos. A ausência de informações claras e de medidas efetivas por parte da concessionária Neoenergia agrava ainda mais o cenário, tornando urgente a adoção de previdências para garantir a regularidade e a qualidade do serviço. Diante da relevância do tema e do impacto direto na vida dos cidadãos, este requerimento busca assegurar que a Neoenergia Pernambuco cumpra com suas obrigações legais e contratuais, promovendo melhorias imediatas no sistema de distribuição de energia elétrica em Machados. Segue para entendimento da população e dos senhores vereadores a função de cada órgão para o esclarecimento e da importância de cada um. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a obrigação de fiscalizar o fornecimento do setor elétrico, incluindo a distribuição de energia no Brasil, fiscalizar a qualidade do fornecimento de energia, aspectos comerciais como atendimento ao cliente, manutenção da rede e segurança das instalações. O atual diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é Sandoval Araújo Feitosa Neto. A Agência da Regularização de Pernambuco, ARP, é uma autarquia especial vinculada ao gabinete do governador do estado de Pernambuco. Ela foi criada em 14 de janeiro de 2000 e tem como principais funções regular, fiscalizar e zelar pela qualidade dos serviços públicos delegados pelo Estado ou por ele, diretamente prestados. Atua em setores como saneamento básico, água e esgoto, energia elétrica em convênio com a ANEEL. A ARP localizada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, número 75, Aflitos, Recife. Contatos. Tem aqui os contatos. PROCON, Pernambuco, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, é um órgão estadual vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo de Pernambuco. Ele tem como missão principal proteger os direitos dos consumidores e garantir que as relações de consumo sejam justas e equilibradas. O atual dirigente responsável pelo PROCON Pernambuco é o Hugo Souza, que ocupa o cargo de gerente-geral do órgão. Tem aqui o contato e a localização. Executivo, Legislativo ou Judiciário, e sua missão é defender a ordem jurídica, o regimento democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. E, por fim, as informações da Neoenergia Pernambuco, anteriormente conhecida como CELP, Companhia Energética de Pernambuco, é a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em todo o estado de Pernambuco, o que significa que entrega energia gerada por outras empresas até os consumidores finais, residenciais, comerciais e industriais, realiza a manutenção da rede elétrica, incluindo postes, transformadores e cabos, atende à solicitação dos consumidores como ligações novas, segunda via de conta, troca de titularidade, entre outros,
fiscaliza e combate irregularidades como ligações clandestinas, promove a programas sociais, como Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos para famílias de baixa renda. Informações institucionais. Conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do requerimento, em que é a mobilização de todos para resolver o problema do fornecimento precário de energia pela Neoenergia na cidade de Machados. Da decisão desta Casa, desse ciência ao chefe do Poder Executivo Municipal, plenário da Casa Legislativa, Flávio Pessoa Guerra, em 16 de setembro de 2025, Fabrício Cavalcante Pimentel, vereador. A palavra está facultada ao nobre vereador Fabrício. Oi. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do seu João, Beto Raul X, cumprimentar os nobres vereadores, o pessoal que nos assiste em casa. Agradecer o acolhimento tardio do requerimento devido às ininterruptas faltas de energia, né? Então, cheguei com esse requerimento em cima da hora, devido também à urgência. Agradeço a mesa pelo acolhimento. A gente vem acompanhando nos dias, né? Na verdade, todos nós, a gente vem sofrendo, né, com as interrupções e, de fato, o fornecimento precário da Neoenergia para a cidade de Machados. Ora, não creio que o valor recebido no montante da cidade de Machados seja menos importante para a Neoenergia do que quem paga em outras cidades. Então, eu fiz questão de colocar um requerimento bem completo, citando todas as legislações, inclusive nacionais e estaduais, para que a Neoenergia, apesar dos esforços dos colegas parlamentares que já tiveram encontros em outras ocasiões na tratativa de melhorias do fornecimento de energia, nós ainda estamos sofrendo. Não tivemos uma resposta de fato que surtisse efeito no fornecimento. Na verdade, está piorando. Isso, a gente está num período de chuvas, né? Um período frio, que o consumo de energia está abaixo da média, e hoje a gente vem sofrendo com essas interrupções. Você imagina isso no verão? Eu acho que a gente vai ter que voltar a fazer fogueira em casa para poder ter luz em casa. A gente começa a analisar no contexto geral. Você vai prejudicar o fornecimento de energia no hospital, que já é precário, né? Já tem a falta do raio-x lá há muito tempo, com a desculpa de que a Neoenergia não fornece a energia adequada, enfim. E até hoje, a atual gestão não tomou medida nenhuma para resolver a questão, o problema do raio-x do hospital, né? Enfim, poderia ter se colocado lá um gerador, outras coisas, né? Citar vários problemas do hospital, enfim. Mas a questão hoje é o fornecimento da Neoenergia. Então, esse documento, esse requerimento que eu apresento a vocês hoje, ele foi bem completo e bem extenso, porque ele pode tomar corpo e tomar uma proporção maior. Por isso que eu fiz questão de relacionar as legislações. Ele cita aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem fiscaliza no âmbito do Brasil a Neoenergia e outras concessionárias. Nós temos no Estado a ARP, que é uma concessionária, que é um órgão fiscalizador da Neoenergia. E por que não fiscaliza? A gente tem que, como poder legislativo, informar os órgãos de controle o que está acontecendo aqui. Se eles não souberem por via oficial, não tem como ele
a ANEEL mandar os fiscais da ANEEL convocar, os fiscais da Anatel, convocar a ANEEL para que seja explicado o que está acontecendo em Machados. Então, eu fiz questão de colocar no requerimento para que a gente possa cobrar bem por cima. A gente vem via a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, depois a gente vai citar aí, como eu peço no requerimento, para citar a ARP, que é a Agência Reguladora do Estado de Pernambuco. Peço para citar no ofício o PROCON, porque a gente recebe, eu acredito que os demais colegas também devam estar recebendo, solicitações de moradores apavorados, porque queimam o aparelho eletrodoméstico, queimam o ar-condicionado, o que seja, e a pessoa não tem como buscar o ressarcimento daquilo, porque como vai se guardar, o cara comprou uma televisão há 15 dias, poucas pessoas guardam nota fiscal. Então, o PROCON tem um meio legal de você entrar para cobrar da ANEEL Energia os ressarcimentos devidos, e citei o Ministério Público para que ele seja citado, para que ele possa acompanhar as medidas. Cito no requerimento que seja criado, caso assim vocês aprovem, uma comissão de acompanhamento, formando um grupo de trabalho, para que não só essa casa acompanhe os interessados da cidade, comerciantes, que nós temos grandes comerciantes, grandes empresas, que também estão sendo afetadas pela falta de energia, né? Temos as grandes empresas, os comerciantes, os grandes comerciantes e os pequenos, que não têm gerador em casa, como o gerador no seu comércio. O cara tem um mercado com freezer, tem bebida e tudo, o cara pede a bebida toda, por quê? Porque a ANEEL Energia não avisou que ia cortar a energia, que ia fazer alguma manutenção, se estiver fazendo alguma manutenção. Então, assim, o requerimento ele é bem amplo, mas eu acredito que seja uma maneira que nós, como Casa Legislativa, possamos cobrar mais eficazmente a ANEEL Energia, né, para que a gente dê uma solução, tome um passo, faça um passo inicial para que ela ouça a cidade de Machados, porque, apesar, como eu disse, dos esforços dos colegas, eu acho que a ANEEL Energia, por ser uma cidade pequena, não esteja dando muita importância, né? Meu pai, em conversa com ele disse que esse problema é antigo, enfim, a ANEEL Energia há tempos vem se comprometendo a fazer uma subestação, como bem o colega vereador Santos já fez um requerimento aqui logo no início do ano, cobrando a melhoria da subestação, né? Então, assim, a gente toma um corpo maior, junto ao requerimento do vereador, pega o requerimento, as tratativas que os nobres vereadores Luciano e Emai já tiveram, inclusive, né, com o pessoal da CELP, então isso vai tomando um corpo. Eu solicito aqui que seja criado, presidente, além da comissão, para que a gente vá buscar soluções junto à ANEEL Energia para resolver o problema, e não ficar só na esperança e nada a ser feito, né? Então, agradeço a paciência, a compreensão dos nobres pares para a aprovação. Obrigado, presidente. A palavra continua facultada. A palavra com o vereador Amaí. Permissão para falar daqui mesmo, senhor presidente. Pode falar, vereador. Informar o vereador Fabrício que é muito pertinente o seu requerimento e tem a minha aprovação. Mas dizer que esse assunto a gente já vem de forma exaustiva, tendo diversos contatos com a ANEEL Energia. Cerca de 20 dias atrás, eu estive junto com o vereador Luciano e o deputado André Ferreira, na presidência da CELP, onde fomos recebidos pelo presidente da companhia, o senhor Saulo Cabral, e o diretor de assuntos constitucionais da empresa, assessor direto do presidente, Rafael Mota. E fizemos essas cobranças, essas melhorias, e inclusive mostrando a necessidade de uma subestação.
durante todo esse período, depois disso, houve um colapso, podemos dizer assim, na energia, que vem oscilando constantemente, e durante todo esse período a gente está sempre em contato com o diretor de assuntos constitucionais, mostrando a necessidade de uma ação enérgica, rápida, para que a população possa não sofrer tanto, porque sabemos que a energia é um elemento essencial para a manutenção das atividades de toda a sociedade. Inclusive hoje, por coincidência, tivemos uma reunião online, eu, o vereador Luciano, e o diretor da companhia, onde se comprometeu, né, vereador Luciano, de fazer as melhorias cabíveis, e quinta-feira a gente volta a dialogar, mas sempre estamos insistindo e mostrando a necessidade de construção de uma subestação por parte da companhia, que pretende investir no próximo ano em Pernambuco R$1 bilhão. Então, que esse dinheiro seja investido uma parte dentro do nosso município para contemplar toda essa necessidade que estamos vivenciando, passando. Então, mostramos a necessidade de uma subestação devido ao crescimento que o nosso município tem hoje. A gente tem empresas que triplicaram, indústrias que triplicaram a sua estrutura, e por isso demanda mais energia. O comércio cresceu, a parte da população também vem cada dia mais construções e mais necessidade de ter mais energia. Outros se municiaram de novos equipamentos elétricos, ar-condicionado, enfim. Então, toda essa demanda vem crescendo, e a energia é a mesma que foi concedida há tantos anos atrás. Então, é essencial que seja construída uma nova subestação, que seja reforçada a rede elétrica, e que o município venha receber com agilidade essas benfeitorias. Eu voto pela aprovação do seu requerimento, jamais seria contra, mas dizer que a gente estamos constantemente inteirados nesse assunto, sempre buscando a melhoria para a nossa cidade. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Esse caso da energia, eu acredito que tem que tomar umas providências, porque o caso é sério, não é brincadeira. Sábado a gente estava no casamento do amigo aí, Jefferson, e a festa inteira, o camarada fez uma festa, tudinho, saiu da igreja no escuro, a festa no escuro, e vai chegar a energia lá para as 2, 3 horas da manhã. Então, parabéns ao vereador Amaí, Luciano, Fabrício, todos nós. Eu acho que tem que se reunir todos, porque chegar todos os vereadores, eu acredito que a gente tem mais força de cobrar e exigir que tome uma providência, né? A gente, da mesma forma, a gente se reuniu com um diretor da Compesa, que é outra instituição que vem numa decadência aí, que totalmente falida, e não tem investimento, vereador Fabrício. A gente está vendo que não tem. O camarada tem até a boa vontade de ajudar, mas a gente vê que as condições não tem. Olha, se for uma coisa, valorzinho pequeno, a gente consegue sancionar. Se não, só quando privatizar. Se privatizar, a gente tem uma solução. Se não, o caso Machado vai ser sério. Sério mesmo, que a gente fizemos uma visita, todos os vereadores aqui, eu, vereadora Gabi, vereador Beto, vereador Teté, a gente foi visitar, mas a situação não é muito boa. Mas vamos pedir a Deus que resolva esse problema da Compesa e da energia, que é um caso seríssimo no nosso município. Então vamos em votação o requerimento.
requerimento foi aprovado por unanimidade. Declaro aberto o horário destinado às considerações finais. A palavra está facultada aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Júlia Gabriela. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora em nome do senhor João Moraes. Cumprimento também os colegas vereadores, demais colegas vereadores, o público que nos assiste em casa, os funcionários aqui da Câmara e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Gostaria de parabenizar, em nome da secretária de Educação, Maria Rodrigues, pelo brilhante desfile cívico que foi realizado neste último domingo. É importante que mantenhamos a tradição. Parabenizar também todos os gestores que não mediram esforços, toda a dedicação, todo o empenho, todo esforço valeu a pena, né? Parabenizar ainda os pais e os protagonistas desse desfile, que são os alunos, né, por nos representar tão bem. Então, foi um evento belíssimo e que merece realmente destaque em todo, se não até no Brasil, porque cada escola mais bela que a outra, todo ano a educação ela se supera. E isso é fruto de uma educação valorizada, onde os investimentos eles são feitos com sabedoria, e eu acredito que os próximos anos não será diferente, eles irão se superar cada vez mais. Gostaria de parabenizar também aqui o pastor Ediégno pela moção de aplausos, mais que merecida. Parabéns por todo o trabalho que é feito perante a Igreja Congregacional daqui de Machados, por todo o serviço social e religioso, que o senhor siga firme nessa missão que Deus lhe deu. Então, meu muito obrigada e um até logo. A palavra continua facultada. Com a palavra com o vereador Rosival Santos. Mais uma vez, saúdo Vossa Excelência, senhor presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, público presente, a todos que estão nos acompanhando através da internet. Eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação, através da sua secretária, a senhora Maria Rodrigues, também a gestão do prefeito Juarez, do vice Silvinho, da Banana. E quero parabenizar todas as escolas, seja ela particular, as duas particulares, Coração Materno, Pingo de Gente, e as demais escolas municipais, que diante de todo o público que estava presente, onde foi abrilhantado com a apresentação das nossos jovens, nossas crianças, que ali a gente via a tamanha alegria através deles quando fazia a sua apresentação. Cada escola abrilhantava, tinha o seu enredo, tinha os seus carros alegóricos. Realmente, nós ficamos admirados com tamanha brilhanteza e alegria desses jovens. Eu não poderia deixar passar, mas eu poderia sim dizer o quanto foi importante e será importante, e mantendo a tradição dos desfiles cívicos através da nossa população. A todos que também estavam presentes, toda a população de Machadinha, realmente foi brilhante. Parabéns à secretária, a Maria Rodrigues, parabéns ao gestor, parabéns a todos machadenses e também a todos que fizeram a festa, a todos das escolas particulares e municipais do nosso município. Meu muito obrigado. A palavra continua facultada.
Com a palavra o vereador Beto. Boa noite a todos. Tá eco do cara. Em nome da mesa, eu quero saudar todos os vereadores, funcionários da casa e ao público que nos assiste através das redes sociais. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Santos pela atitude e aqui, dada a homenagem ao nosso amigo pastor Ediesno. Parabéns, pastor, pela sua vocação, pelo seu talento, pelo seu empenho ao povo machadense. Nós políticos sempre frequentamos aí igreja católica, igrejas evangélicas e diversos segmentos, várias religiões, né? Nós políticos estamos sempre fazendo visita às comunidades, vindo algumas religiões, alguns pastores, inclusive. Mas o importante é, nós cremos no só Deus e buscar a fé, não importa qual a sua religião, né, pastor? Mas eu passo ali, vejo de casa cheia, sempre acolhendo os seus servos, isso é importante. Hoje é só para agradecer mesmo, agradecer primeiramente a Deus, agradecer aqui ao amigo Enio Guerra e família. Foi celebrada uma missa lá no último sábado e após a missa fomos acolhidos lá em sua residência com sua família para um encontro e um jantar. Então agradecer aqui a família no Guerra. Agradecer aqui também aos pároquios, os padres João Ribeiro e João Neto, por nos convidar no domingo de manhã para a Santa Missa e logo após um café da manhã na Casa Paroquial. Então deixamos o agradecimento. Agradecer também ao nosso secretário Eli Rodrigues. Eu vim aqui dar umas lapadinhas, mas o cara realizou. O cara foi genial e atendeu nossos pedidos e está fazendo manutenção na estrada. Tivemos aí um período chuvoso e aos poucos vai suprindo a necessidade do município, né? E a Prefeitura Municipal Machado e no prefeito Juarez, quero parabenizar aqui a secretária Maria Rodrigues pelo belíssimo e maravilhoso desfile que tivemos aí no último domingo. Um desfile prolongado, os pais, gestores, funcionários, guerreiros, pegaram aí às 2 da tarde até 11h30 da noite, foi um longo desfile e lindo mesmo. Veio escolas aí de cidades vizinhas que deu apoio. Fazia tempo que eu tinha assistido um desfile daquele tamanho, daquele porte, com uma belíssima apresentação. Então, parabenizar e esperamos sempre que nosso município possa crescer e contribuir para que esses eventos possam acontecer. Mas, amigos e amigas, com relação ao seu requerimento, Fabrício, parabenizo. Infelizmente, aqui a gente foi falar, eu mesmo sou um dos críticos. São duas empresas competentes, que é a CELP, a Neoenergia, né, e a Compesa. Posso falar de incompetência, incompetência maior ainda do governo do Estado, seja ele qual for, o que será. Felizmente é um problema que vem se arrastando há longos anos aí. Eu mesmo, particularmente, minha conta de energia vem de 225, 240 reais. Aí você imagina aí um pai de família, mãe de família com salário mínimo, Bolsa Família, pagando um absurdo desse e tendo seus eletrodomésticos sendo queimados e a energia vai e vem toda semana, como digamos, né? Com relação à Compesa, estivemos aí na visita com os nobres vereadores e acompanhamos de perto, a precariedade que se encontra as subestações e a encanação, como fala o amigo Silvio Borba, encanação essa tem mais de 70 anos e que felizmente ainda vamos ver aí nesses longos 5, 10, 20 anos, muita turbulação de estourarem. Então esperamos que, a gente sabe que a política rola muito dinheiro, que os governantes, governos do Estado, têm como investir, é só querer. E a ponta do SBS, quem paga o preço é o consumidor. É lamentável, lastimável um negócio desse. A gente sabe também que aqui em Machado a população aumentou. É uma população que vem crescendo e a turbulação, assim como a Neoenergia, uma rede antiga. Então vamos cobrar, graças a Deus essa casa está trabalhando em parceria, de mãos dadas, em união dos amigos. E vamos cobrar e tentar buscar soluções. Problemas já tem demais, né? Buscar soluções para a gente poder oferecer o melhor para o nosso povo. No demais, gratidão a Deus, parabéns a todos, boa noite e que Deus abençoe. A palavra continua facultada com o vereador Luciano.
Boa noite, senhor presidente, nobre colega vereadores, povo presente e os colegas que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite, pastor. O pastor estava falando aqui, eu estava absorvendo aqui o que ele estava falando e assisti agora há pouco um documentário que dos 10 países mais desenvolvidos do mundo, aqueles países que têm um índice de IDH alto, apenas 15% da população são apegados a religiões. 15%. Dos 10 países mais desenvolvidos, a sua população, apenas 15% da população seguem, acreditam ou participam de atos religiosos. Eu fiquei me perguntando por que acontecia isso, mas daí então depois teve uma explicação lá de um sociólogo que ele dizia o seguinte: a religião está muito atrelada aos problemas sociais. Então, um país que tem uma boa educação, uma boa saúde, segurança pública, não tem droga, automaticamente imagina-se que a população não se apegue tanto à religião. Dizendo diretamente, não recorra tanto a Deus para a resolução dos seus problemas. Enquanto o país subdesenvolvido feito o Brasil, o camarada vai fazer um exame, tem uma tomografia, possível câncer, ele vai logo se apegar a Deus para isso aí. Agora, tem uma frase de Jorge Cardinot, ele fazia um programa de rádio, um programa até de violência, ele dizia o seguinte: que isso eu fiz na religião para não vê-lo na prisão. O trabalho que o pastor tem desenvolvido aqui em Machados, não conheço bem porque eu não frequento muito a congregacional. Mas o que eu estou fazendo nessa comparação, eu estou dizendo isso, é a simplicidade da pessoa que está à frente da congregacional. Ele foi homenageado aqui, a congregacional foi homenageada aqui com voto de moção pelo vereador Santos, e o pastor humildemente dividiu essa homenagem com as demais religiões. É isso que faz um líder religioso, é isso que faz uma pessoa que está à frente de uma instituição evangélica trazer credibilidade para pessoas. Parabéns, pastor. Então, são pessoas como o senhor que faz com que nosso município possa se orgulhar, e muitas famílias também, né, seguir esse lado religioso aí, porque com certeza, se não trouxer coisas boas, ruim não vai trazer. Mudando de assunto, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ele me informou que amanhã virá uma equipe técnica para dar início aos estudos da construção do hospital aqui de Machados. E daí, então, essa pessoa também me informou que o terreno seria o terreno da monta, lá em Laranjeiras, onde mora a Finha Celestina, todo mundo gosta de Finha Celestina. Para mim, e para a população de Machado, isso é uma boa notícia. Boa notícia. Mas eu quero que vocês que estão em casa me escutando, torçam, para que eu esteja errado. Porque, veja bem, eu acho esse hospital aqui de Machado tem uma estrutura fantástica. Tem espaço. Então, aqui nós aprovamos aqui uma suplementação de verba de R$1.600.000 para mais ou menos esse destino. Com R$1.600.000 não se constrói um hospital. Eu não sei como é que estão os cofres da prefeitura nesse momento, é uma coisa que eu não acompanho muito. Também não sei se o governo do estado, o federal, ou se tem alguma verba com relação a isso aí. Agora, aquele hospital, se vocês que conhecem aquele hospital, se vocês observarem, aquele hospital pode ser feita uma reforma muito boa nele. Aquela área ali onde encosta a moto, que desce para o necrotério, aquela área pode ser utilizada, pode ser feito ali uma recepção muito boa. Ali pode ser feito um bloco cirúrgico moderno que atenda às exigências da Anvisa. E aquela outra parte do hospital ali, os quartos podem ser reutilizados, pode fazer modificação. Então, vamos dizer assim, fazendo um cálculo aí superficial, que se gaste 2 milhões. Para construir, eu não acho que chega a 2 milhões. Agora, quando eu digo a você que está em casa, que torça para que eu esteja errado, é porque é o seguinte: começar a construir um hospital
vamos dizer que seja hoje, setembro de 2025, e termos eleições em outubro de 2026, estamos à mercê de que até a governadora não ganhe as eleições e o próximo governador que entrar a ter nosso prefeito aqui, nosso município, como adversário político. E talvez se consiga iniciar o hospital e talvez não se faça verba e amanhã depois se torne um elefante branco, como fala na gíria aí popular. Então, assim, eu espero que eu esteja errado, mas eu posso estar certo. Porque tudo em véspera de eleição é tudo muito bom, é tudo muito bem pregado. Mas depois que as eleições passam, o camarada vai lá e esquece quem ajudou ele. O camarada vai lá e esquece quem carregou a bandeira, quem foi lá, que votou, que pediu voto, aí esquece. Então, para não haver esse esquecimento, eu acho que o prazo para iniciar as obras, vamos dizer, que se inicia agora em novembro, dezembro, não sei, até as eleições de 2026 para governo, eu acho que o tempo seja pouco. Então, eu quero que vocês torçam para que eu esteja errado, e o que eu estou afirmando aqui, o que eu estou dizendo, o que eu estou levantando, o que eu estou supondo, não aconteça. Porque eu realmente não sei se tenho dinheiro suficiente para isso. Agora, construir um hospital da base, eu acho que fica em torno mais ou menos de 5 milhões, ou talvez mais. E eu acho que ali, o hospital ali, tem espaço suficiente, tem estrutura suficiente para se fazer um bom projeto ali e gastar, eu acredito, menos do que a metade. Quando eu digo isso, para encerrar, eu digo uma frase de Barack Obama. Ele dizia o seguinte: se livre dos bajuladores, mantenha perto de você pessoas que consigam mostrar que você está errado, que consiga mostrar seus erros. Então, o bajulador, todo mundo está fazendo as coisas, está errado, mas ele está lá bajulando e batendo palma. Eu estou dizendo isso aqui, estou colocando isso, não estou torcendo que dê errado, eu estou torcendo que dê certo. Agora, eu não quero que meu povo, meu eleitor que esteja em casa, se torne mais um enganado. Não digo pela gestão pública de Machados. Eu digo por essas pessoas que vêm de lá, de Recife, e que vêm da capital, pregar aqui, conto da carochinha aqui, né? Fazer um conto de fadas aqui e depois deixar nosso povo chupando dedo aqui em Machado, como acontece em muitas ocasiões. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua facultada com o vereador Fabrício. Mais uma vez, boa noite, presidente, mesa, demais colegas. Eu, como um dos vereadores de oposição, fui eleito na oposição, as pessoas acham que eu torço para que dê errado. No primeiro dia aqui nessa tribuna, eu disse, fui bem claro, que ia fiscalizar a prefeitura, mas torcia para que a gestão desse certo. Eu torço por Machados. Meu pai é machadense, eu tenho sangue machadense. Fui eleito pelo povo de Machados para ajudar o povo. Então, a gente observa, hoje veio os nobres colegas elogiando a Secretaria de Educação. Que bom, que bom. Gostaria de ver elogios das outras secretarias. Por que as outras secretarias não funcionam? Será que é o secretário que não quer fazer alguma coisa? Ou será que são impedidos por motivos alheios ao nosso conhecimento? Eu andei observando, venho observando e venho acompanhando. Se levantou o tópico da saúde. Aqui hoje eu tenho outros tópicos para que a gente vá levantando, mas o tópico da saúde hoje tem um instituto que recebe milhões da prefeitura mensalmente. E foi votado a suplementação de R$ 1.600.000 para fazer um hospital.
Vereadores, não dá para fazer nem a fundação. O vereador bem levantou um valor, eu acredito que seja até mais. Se você tem uma estrutura daquela, com 1.600.000 de suplementação, você poderia fazer muito. Mas, se o gestor quisesse, é triste ter que vir aqui na tribuna dizer que o gestor não quer fazer. E digo mais, vereador, ele não vai fazer. Eu venho aqui elogiar, se for o caso, quando for inaugurar, espero estar aqui, eu acho difícil, aprovada a suplementação, inclusive votei a favor. Só que eu acredito e tenho plena convicção que não será feito. A gente vai estar em cima fiscalizando os valores recebidos, mas se o Instituto recebe milhões de reais lá e não tem um medicamento básico para atender uma mãe de família, a mãe que tem um filho com necessidades especiais, remédio que custa 2, 3, 10 reais, você chega lá na farmácia de hospital, não tem, o pessoal sai com a receita da consulta dos postos aqui para ir buscar remédio lá no posto em Orobozinho. Ora, estão indo buscar lá por quê? Porque na cidade não tem. O pessoal pede socorro. A saúde pede socorro. E o gestor não está nem aí, não está preocupado se a mãe está conseguindo pegar o remédio, se está sendo bem atendida. O gestor, infelizmente, não está nem aí. É uma dura realidade. Sei que os vereadores da base têm os seus argumentos, enfim. Mas é o que a gente vive, é o que é relatado pelas mães de saúde, pelas pessoas que são atendidas, infelizmente, na saúde de Machado. Os profissionais fazem aquém do que pode, com o que tem. Fazem muito com o pouco que tem. E o dinheiro chega. Vem me dizer que não tem dinheiro na saúde, não, porque tem. Está lá no portal da transparência. Eu posso levantar os valores, na próxima sessão eu trago. Então, os institutos que estão sendo abastardos com valores exorbitantes aí, e a saúde está na decadência que está. Sorte que temos profissionais capacitados que ainda conseguem levantar, enfim, fazem o que pode na saúde. Outras secretarias que são impedidas de fazer o trabalho que deveria. Beto bem citou ali, o secretário correu atrás, passou a época de estiagem, está correndo atrás agora para fazer as estradas. Mas por que não foi feito antes do período da chuva? Porque não quis. Infelizmente, a má vontade do gestor, hoje, que a gente encontra, é essa. Ele, na verdade, ele não está nem preocupado se o povo está sendo atendido, se não está. Está preocupado com a eleição lá de 2030. Tentar buscar lideranças de qualquer jeito, tentar botar dentro da prefeitura, que votou, que não votou, está nem aí. O negócio dele é a eleição lá de 2030. O povo está nem aí, o povo que se lasca, essa é a verdade. Uma permissão aí, desculpa da palavra, mas a verdade é essa, é uma sensação de revolta pelo que a gente vive no dia a dia, com as pessoas, o que chegam, nos absurdos. E eu vou levantar os dados na próxima sessão, senhor presidente, eu consigo trazer. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. E nada mais com a palavra o vereador Amaí. Meus cumprimentos, mais uma vez, ao senhor presidente e os demais vereadores. Eu quero dizer, vereador Fabrício, que ser um vereador, um representante do povo, para mim é um privilégio. É um privilégio poder estar aqui nessa tribuna representando o povo da minha querida cidade de Machados. Cidade que eu cresci e que fiz parte de toda essa conjuntura política que está hoje no poder. Estive durante muito tempo trabalhando duro para que pudesse estar aqui hoje. E tenho orgulho de ser vereador da minha cidade. Tenho muito orgulho e pretendo representar o povo em toda e qualquer circunstância. Porque eu não fui eleito para bajular nem ser adulador de ninguém. Eu não fui eleito, vereador Santos, para ir em eventos, como foi questionado alguns dias atrás em uma certa inauguração, que os vereadores
não estavam indo para evento e, portanto, não mereciam representar o povo. Tinha que voltar vereadores que outrora já participaram dessa casa para representar o povo. Eu represento o povo todos os dias. Meu telefone é acessível, meu gabinete é aberto para receber as pessoas que assim me procuram. Não tenho medo de ser vereador, nem sou subserviente a ninguém. Sou subserviente apenas ao povo que me elegeu. E pretendo continuar dessa maneira. Porque já disse Maquiavel no livro Príncipe, ensinando, dando instruções claras para que, que o gestor, o príncipe, o líder político, fugisse das adulações e dos bajuladores. Porque hoje o que vemos é muitos bajuladores, vereador Luciano, que se elegerem em outros palanques, e até mesmo que não se elegeram, mas está lá batendo continência, porque isso é importante para eles. Mas para mim não, para mim é importante representar o povo, é estar aqui de cabeça erguida, sem ser subserviente, submisso a nenhum tipo de outro político que possa dominar o meu mandato. Meu mandato está à mercê do povo, estou à disposição e a todo momento para fazer aquilo que deve ser feito. Tanto trabalho de forma técnica, analisando os projetos dessa casa, fazendo emenda, fazendo todo tipo de manobras institucionais viáveis para que o município possa avançar, como também estou à disposição, dando assistencialismo digno, principalmente na área de saúde, àqueles que me procuram e que assim eu possa servi-los. Meu muito obrigado e tenham uma boa noite a todos. A palavra continua facultada. Com a palavra o vereador Beto. Senhor presidente, permissão para falar da mesa. Com relação à saúde, amigo Fabrício, eu sou e fui um dos vereadores que bem criticava e critico quando merece. Eu sempre falo, do lado que eu aliso, eu também levo o ralo. Mas hoje eu parabenizo a saúde em Machados, hoje, eu não sei amanhã. Inclusive uma medicação que estava em falta, a Espiridona, por exemplo, chegou em alguns postos de saúde. Hoje o investimento na saúde de Machados, que a gente recebe mensal, 29 mil para a saúde. Porém, vem verbas de terceiros que são investidos, né? Nós sabemos. Porém, é o seguinte, hoje em Machados, a gente está vendo a saúde avançando. Aí, fale que falar, mas hoje está avançando. Muitas coisas serão feitas e precisam ser feitas, é claro. Com relação ao transporte, eu relatei aqui anterior e ia fazer uma crítica ao secretário. Fiz o pedido a ele, foi corrigido ali umas falhas nas estradas, está sendo, então tem que elogiar. Com relação aos eventos, hoje, como vereador da base, recebo o convite e participo. Assim como era de oposição e participava. Eu creio, um desfile 7 de setembro é um desfile aberto, um desfile cívico. Parabenizo o amigo Teté por ser de oposição e estar lá presente. Como vereador de oposição, Teté, parabéns. Estava lá presente, prestigiando seus eleitores, prestigiando o evento. São minhas palavras, boa noite a todos. Eu acredito que quem serviu de destaque no final de semana foi a secretária de Educação, porque realmente o desfile foi muito bonito, muito caprichoso, uma estrutura impressionante. E aí serve de exemplo os outros secretários, né, se destacar nas suas secretarias, né. Eu acredito que a Secretaria de Educação vem se destacando, que a gente vem acompanhando o dia a dia, então parabéns para ela. E vamos, decorrer do tempo aí, vamos divulgando os nomes dos secretários que vêm trabalhando, desenvolvendo um trabalho dentro do município. Senhor presidente, um pedido que conste em ata o meu pronunciamento das considerações finais. Muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão. Convido os senhores vereadoras e vereadores para a próxima sessão, que será realizada no próximo dia 30 de setembro de 2025. Muito obrigado e boa noite, e fique todos com Deus.